Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos na segunda lição desse terceiro trimestre, onde nós estamos vendo sobre os profetas menores do Antigo Testamento. A lição de hoje é a lição de número 2, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. O texto áureo nós vamos ver sobre porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Oséias 6:6. A verdade aplicada, ela fala, a mensagem de Oséias aponta para o imensurável amor de Deus que o moveu a enviar Jesus Cristo para salvar pecador e fazê-los membros da família de Deus. Essa lição é muito importante, professores e professoras. É claro que o professor precisa ter um conhecimento da palavra de Deus, dos textos históricos, e para que possa se sair melhor na aula. Mas não se preocupe, professores. Se você tem um pouquinho de dificuldade, converse aí com uma pessoa mais experiente aí da sua igreja ou até de outra igreja, para você ter a informação, para que as aulas, professores, sejam aulas motivadoras. Eu sempre me preocupo com isso. A liderança precisa treinar professores. Em muitas igrejas, as igrejas não querem investir. Não investem nos professores das crianças. Gente, professor de criança precisa ser treinados. Faça aí uma caixinha para ter algumas reservas, alguma economia, para que quando ter cursos fora para professores de crianças, de adolescentes, de jovens e até de adultos, seja enviado para que eles possam ter investimento. Ou se não, o próprio professor. Eu sempre investi em mim mesmo. Tenho alguns cursos, apesar de ser pequeno aí, de ter alguma dificuldade, mas eu tenho alguns cursos no meu currículo. Então, eu quero dizer a liderança, aos pastores. Vocês têm uma escola dominical que dá tristeza e muitos pastores ficam, tem que vir, o Zé Breno não está vindo na escola dominical, ninguém está vindo na escola dominical. Mas olha quem você pôs para ser professor ou professora da escola. Uma pessoa que nem na internet entra para ver professores que ali estão ensinando como melhorar a escola para que você tenha maior participação. E aí o que acontece? A pessoa está, mas é uma pessoa crente que tem bom trabalho, mas não é apta para aquele lugar. Cada um tem o seu lugar, tem o seu chamado. Porque quem é chamado para ensinar tem que ter dedicação ao ensino. E eu estou dando essa aula porque eu sei que muitos pastores, muitas lideranças me acompanham. Então, você quer crescimento em vários setores da sua igreja? Coloque as pessoas certas no lugar certo. O professor, tem professores que falam o tempo todo. Eu falo o tempo todo aqui, meus queridos internautas, professores e professoras, porque eu estou dando uma aula no meu canal, eu não tenho aqui público. Mas se não você tem os teus alunos, você tem que interagir com os alunos. Você tem que questionar e deixar que eles também questionem. E você não pode ignorar perguntas que vêm. A não ser que a pessoa que faz pergunta para derrubar. Esse não. Aí não faça isso. Então, meu conselho aqui às lideranças. Quer que a igreja cresça? Coloque as pessoas no lugar certo. Você tem um bom professor de escola dominical? Não estou diminuindo você, meu querido professor que me acompanha. Você me acompanha porque você quer aprender, é outra coisa. Mas tem gente que não tira informação nenhuma, pega uma lição e chega na escola. Não dá em nada, conta história o tempo todo. Você tem que sair da escola dizendo, eu aprendi isso. Eu não quero que aqui no meu canal você fique na minha aula e ao terminar a minha aula você não sabe de nada.
Você não entendeu nada, apenas eu falei, acabou, você não entendeu nada. Eu estou aqui não para complicar, eu estou para explicar, essa é a minha função. Professores dos professores, é o papel que eu estou fazendo aqui. Então, igrejas que têm muitas salas, tenham um professor dos professores e tem um dia para que esse professor dê uma aula para todos os professores. Qual é a dinâmica que deve se usar na escola dominical. E aí eu vou tomando tempo aqui, meu tempo vai passando, mas porque eu quero chamar a atenção, nós temos escolas dominical mortas. E aí não tem nem como você incentivar, não tem como você convidar uma pessoa, vamos para a escola dominical, porque chega lá, apesar de ter uma pessoa de Deus, uma pessoa santa lá na frente, mas a pessoa não tem chamada para ser professor de escola dominical. Entenda isso. E aí fica, mas se tirar o irmão vai desviar. Qual que é a outra função, meu irmão? Prepara, tem alguém para ensinar, para descobrir talento. A igreja está cheia de talentos. Descubra talento para quê? Por exemplo, se a liderança talvez não tenha esse tipo de chamado, veja alguém. Eu na minha empresa eu procuro os talentos. Eu tenho a minha empresa e eu vou atrás de outras coisas, vou para a chácara, vou para outro lugar. Por quê? Porque cada um está na sua função, cada um desenvolve o seu papel. Eu às vezes moro aqui, próximo ao hotel, mas muitas vezes eu nem estou preocupado com o que está acontecendo no hotel. Porque o hotel, graças a Deus, está sendo cheio. Por quê? Porque tem uma equipe com dinâmica certa. E a igreja precisa se preocupar com isso. Mas, meus queridos irmãos, quão importante nós procurar fazer o melhor para Deus. A introdução diz o seguinte: a mensagem de Oséias era centrada na quebra da aliança do povo de Israel com Deus. A vida pessoal era aqui uma ilustração pedagógica, quer dizer, um processo de educação. E aqui está mostrando do amor de Deus e da infidelidade de seu povo. Essa lição promete. Mas antes de entrar na lição, meu grande abraço aí para Cláudia Almeida. Ela diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, continue nessa força, Deus é contigo. Obrigado, Cláudia. Gilvande Silva Duarte, ele é de Goiânia, Goiás. Ele diz: pai do Senhor, meu querido professor, tenho certeza que será um trimestre de muito aprendizado. Amém, meu querido. Antônio Carneiro Filho, ele diz: muito obrigado. Eu que te agradeço, irmão Antônio. Eu vou ver esse problema das notificações que não estão chegando, vou tentar ver se eu resolvo aqui. Adriano Veiga de Lima, ele disse: a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, Deus é com o Senhor, presbítero Ademar. Ele diz: mas muitos crentes andam com frieza espiritual. Então vamos despertar agora nessa lição que nós vamos estar estudando sobre os profetas do Antigo Testamento. Laurita Pereira, ela diz: Deus abençoe, presbítero Ademar. Obrigado, irmã Laurita. Marcelo Norato, ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, estamos juntos nesse trimestre. Com certeza vamos aprender bastante. Deus te abençoe grandemente a sua vida. Obrigado, Marcelo. Regina Augusta, ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, suas aulas são de grande valia para mim. Que Deus continue abençoando a sua vida e sua família. Obrigado, Regina. Maria Aparecida, ela diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, que o Senhor continue abençoando a sua vida e de toda a sua família. Obrigado, Maria. Vini Galeano, ele diz que o maligno está furioso. Vini, é verdade, um abraço, Vini. Mateus Ferreira, de Goianópolis, Goiás, ele diz: a paz do Senhor, presbítero, o seu ensinamento é uma bênção. Que Deus abençoe sempre você e sua família. Obrigado a todos os internautas. Continue aí comentando.
Aquele que não é inscrito, que se inscreva. Se você está chegando pela primeira vez aqui no meu canal, se inscreva. Não esqueça de dar o seu like, isso é importante. Estou muito feliz com os comentários dos irmãos e assim nós vamos falando sobre esses assuntos tão importantes da escola dominical. Ponto 1, o objetivo da lição. No ponto 1 nós vamos apresentar o cenário da mensagem de Oséias. Vou falar sobre um cenário caótico, que Deus estava se sentindo traído, que o povo tinha se desviado de um pastor, vou usar uma expressão meio esquisita aqui, de um pastor que pegou a mulher de um dos seus membros, porque interpretou errado ali aquela frase, toma uma mulher adúltera, e ele entendeu, toma uma mulher e adultera, e foi lá e adulterou com a irmãzinha. Cuidado com quem faz essas maus interpretações. Então, queridos professores e internautas, liderança, Deus é um pai de amor que anseia abraçar seus filhos, colocar uma capa sobre eles e um anel em seus dedos. Então por isso Deus foi tão duro em suas representações para Israel e Judá, porque Ele queria livrá-los das duras consequências dos seus próprios erros. E aí nesta lição, nesta aula, nós entramos no livro de Oséias, aonde eu estarei contando aqui para vocês uma história de amor constrangedor. E é com base nessa história que faz clamores agonizantes e cheios de angústia ao reino de Israel diante de sua situação de terrível apostasia. Largaram Deus pela idolatria. A nação se entregou mais e mais à adoração dos falsos deuses, importados das nações inimigas. O culto a Baal e a Asterote e a Aserá caracterizavam a crescente degradação do povo mediante sacrifício de crianças vivas e prostituição cultural com rituais de sexo e sensualidade. A coisa estava terrível, meus queridos. Então, nesta aula, que nós estamos estudando o profeta menor, dentro do livro de Oséias, que se torna um apelo, agoniado pelo arrependimento e a conversão ao verdadeiro e único Deus, nos momentos finais do reino de Israel, quando ali, por sua desobediência, foram levados para a Síria, e não foi como o povo de Judá, que dentro de 70 anos voltaram. No capítulo 1 desta aula, eu tenho que fazer essa abertura, para que você, professor, professora, entenda, deixa de pressa, de querer correr lá para frente. Vamos entender para que nós possamos dar aula. Se você está assistindo a esta aula, é porque você quer aprender alguma coisa. E se você é professor, é porque você quer passar alguma coisa para os seus alunos. Então no capítulo 1, Deus manda que Oséias case com uma prostituta. Veja onde chegou. E aí Oséias se apaixona por uma mulher chamada Gomer, filha de Dibraim. E essa mulher era prostituta. O profeta foi chamado a amar alguém que já tinha uma reputação manchada pela prostituição, uma mulher da vida. E essa situação se tornava ainda mais grave quando era o caso de uma prostituta que vivia à margem da sociedade. Oséias teve com ela 3 filhos. Um garotinho forte chamado Jezreel, que significa dispersão. Cada filho tinha um significado. Uma linda garotinha chamada Lohuan, que significava não amada. E outro belo varão chamado Lo-Ami, que
que significava não meu povo. Esses nomes vergonhosos teriam que ser carregados pelos filhos de Oséias, porque ao longo desses anos o povo havia abandonado a Deus, e depois de muito correr atrás dos seus filhos, Deus finalmente os abandonaria. Eles seriam dispersos, exilados no cativeiro, isentos de amor e de fidelidade, rejeitados. O rei de Israel foi destruído pelos assírios, e o seu povo foi levado ao auxílio e ao esquecimento. O adultério de Gomer, ao voltar para a prostituição e se relacionar sexualmente com outros homens, não é uma história feliz. Gomer deixa Oséias, um homem de Deus, que tinha resgatado da prostituição, e ela continuava a se prostituir. E aí essa mulher volta para a prostituição e se relaciona sexualmente com outros homens. E aí acabou abandonando Oséias e seus 3 filhos por outro homem. Deus traz essa história para significar que a nação prostituiu, através da idolatria, a nação deixou de servir a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que tinha tirado eles do Egito, e foi servir a outros homens. E aí Deus traz esse casamento de Oséias, ordena esse casamento com essa prostituta para exemplificar um amor verdadeiro. Então, aí o próprio Deus disse a Oséias: vai outra vez, ama a mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses. Oséias, nesse caso, era apaixonado por esta mulher, e ela o deixa ele, deixa seus filhos, e vai estar com outro homem, voltando à sua vida adúltera. E aí Deus manda que, assim como Deus ama a Israel, que Oséias vai lá, é símbolo do adultério espiritual de Israel, ao substituir o sagrado culto ao Deus Criador. É como se olhássemos para o seu libertador, o doador de todas as bênçãos, o seu amigo e guia, e cuspissem em sua cara, virassem as costas e corressem para satisfazer seus desejos mais imbecis e depravados, com um pedaço de madeira, metal, pedra ou pedra talhada, que eram os deuses que eles tinham. E aí nós vemos que Oséias volta lá e paga um preço para ter a sua mulher de volta, representando o amor em que Deus envia Jesus, que paga um preço para ter o seu povo de volta. Essa lição, professores e professoras, promete muito. Por isso fiz essa abertura, para que você, professor que me acompanha, realmente você conheça parte da história, para que você possa ensinar aí na sua sala de aula, mas que você esteja preparado para as perguntas que vão surgir, que você crie debate para que a escola, a aula, se torne um ambiente gostoso, um ambiente vivo, onde há participação e aprendizado. Então nós vamos ver que Oséias foi a última tentativa de Deus em levar Israel a arrepender-se de sua idolatria. O tempo de prosperidade do povo de Israel, ao invés de despertá-lo para a gratidão a Deus, levou à insensibilidade, à apostasia e ao abandono da fé. O ponto 1 diz o cenário da mensagem do profeta Oséias. Em um período de apostasia, onde a adoração aos deuses de outros povos pagãos configurava uma quebra da aliança do povo de Israel com Deus, o profeta Oséias foi chamado para pregar a mensagem de infidelidade. Veja, meus queridos, e aí Oséias, um profeta, passa por todo aquele processo, se apaixona por uma prostituta, para que dessa forma nós pudéssemos entender
um amor verdadeiro quanto a um amor frio. Isso acontece com muitos homens e também mulheres, que mesmo o seu cônjuge, o seu parceiro não sendo fiel no casamento, ele ama. Quantas vezes nós vemos, principalmente quando é no caso do homem, que a sua mulher lhe trai, e ele pega de volta, e nós dizemos, aquilo é um chifrudo, aquilo é um corno velho, nada no ditado que nós usamos. Mas aí nós não entendemos o amor que ele possui, que ele quer resgatá-la daquela vida e quer ela para si. Isso Deus estava fazendo com Israel. Então dessa forma o povo foi chamado ao arrependimento e a voltar-se para Deus. E quem era esse profeta? Quem era o profeta Oséias? Um profeta, meus queridos, era alguém escolhido por Deus para proclamar sua mensagem, apesar de suas limitações. Nós sabemos disso. E o cenário da mensagem do profeta Oséias, que eu já disse, era um cenário, era um período de apostasia, onde a adoração aos deuses de outros povos pagãos configurava uma quebra de aliança do povo de Israel com Deus. E aí o profeta Oséias foi chamado para pregar a mensagem de infidelidade. Dessa forma o povo foi chamado ao arrependimento, a voltar-se para Deus. Olha que cenário. Prostituição ao vivo. Oferecimento de sacrifício de criança. O povo deixaram o Deus verdadeiro, o povo de Israel, e se envolveram com as nações pagãs. E agora eles faziam todo tipo de absurdo que desagradava a Deus. O 1.1 diz assim: conhecendo um pouco mais do profeta, a narrativa bíblica não traz muitas informações sobre os antecessores de Oséias, a não ser que seu ministério foi exercido nos reinados de Uzias, Jotão, Acas, Ezequias, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. Aqui nós trazemos isso aqui porque aqui, queridos professores, não sei, quem faz teologia estuda um pouco mais sobre profetas maiores, profetas menores, sobre as divisões aí entre Israel e o reino de Judá, quando aconteceu aquela divisão ali. E então Oséias, ele filho de Beri, né, e profetizou para Israel no reino do norte. Esse reino de cima aqui onde eu estou mostrando, que esse reino do norte, depois dos assírios, levou para o cativeiro, para que você possa entender. E aí mais tarde foi o reino de Judá. Consta aí que foi no reinado de Jeroboão, que foi rei de Israel aí, entre 715 e 710 a.C. Então, Oséias foi contemporâneo do profeta Isaías. Seu ministério prosseguiu por um período de aproximadamente 40 anos. E ele viveu numa época de turbulência na política interna e no cenário internacional. E aí recebeu ordem do Senhor para casar com uma prostituta. 1.2 diz assim: o engano do culto a Baal. O capítulo 2 narra a metáfora do marido que ama uma esposa infiel, para ilustrar e exortar o povo de Israel sobre o adultério que cometia ao adorar outros deuses. Metáfora é uma comparação. É doce como mel. O mel existe. Nós falamos, essa laranja é doce como mel. Nós pegamos, estamos comparando a doçura da laranja com mel. Então, não está aqui dizendo que essa história não foi uma história real, que essa ilustração não é real. Há uma comparação aqui, né? Uma metáfora entre o casamento de Oséias com a mulher adúltera e o distanciamento do povo de Deus, né? De Israel com Deus. Então, quando Oséias iniciou seu ministério durante os últimos anos de Jeroboão, Israel desfrutava de uma temporária prosperidade econômica e de paz política. É o cenário da época que acabaria também por produzir um falso senso de segurança. E aí o profeta busca comprovar que a prosperidade de Israel, que Israel experimentou,
foi um presente de Deus, mas eles não entenderam. Às vezes quando prospera se esquece de Deus. Então no capítulo 3, aí nós vemos aí a narração, né, de sua experiência em que Deus manda se casar com uma mulher adulta. Então a metáfora do seu casamento simboliza o conflito entre a adoração ao Deus de Israel e as práticas das religiões cananeias, o culto a Baal. O 1.3 diz assim: as consequências da infidelidade. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando do Senhor. Oséias 1 e 2. Oséias buscava entender as causas que traziam sofrimento ao povo e descobriu na apostasia deles a razão de todas as mazelas que enfrentavam. E o Senhor me disse, o Senhor dizendo, novamente depois do abandono, conforme eu falei na abertura, o abandono da mulher de Oséias, da prostituta que era esposa de Oséias. Ele dizia, o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo, adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Vou usar uma expressão meio esquisita aqui, de um pastor que pegou a mulher de um dos seus membros, porque interpretou errado ali aquela frase, toma uma mulher adúltera, e ele entendeu, toma uma mulher e adultera, e foi lá e adulterou com a irmãzinha. Cuidado com quem faz essas maus interpretações. Então, meus queridos, nós estamos vendo aqui que Deus está mostrando como Ele ama. Vai lá resgatar, vai a Oséias de novo, comprou a sua esposa de volta. Vamos para o ponto 2, dentro do objetivo, destacar os acontecimentos na vida de Oséias. Vamos estar mostrando que o Senhor ama com fidelidade o seu povo, mesmo quando o seu povo se torna infiel. Ele quer de volta. Só que, é o seguinte, as pessoas precisam se encaixar nas características em que Deus exige do ser humano, porque nós precisamos ser santos. O 2 diz assim, os acontecimentos na vida de Oséias. A interpretação dos acontecimentos na vida pessoal de Oséias tem causado extensas discussões no meio dos intérpretes e estudiosos das Escrituras sobre a literalidade ou alegoria do texto. O texto não é alegórico, o texto é literal. Então o drama familiar do profeta deve ser compreendido como literal ou alegórico. Como eu venho trazendo, não é alegórico, é literal. Pela a maneira que nós vemos que é colocado. O 2.1 diz assim, um retrato da infidelidade de Israel. A peculiaridade do livro de Oséias reside no fato de que Deus usa o casamento e a infidelidade como figuras antagônicas para denunciar a infidelidade de seu povo. O adultério não deve estar presente em nenhum relacionamento. Ainda mais em um relacionamento baseado no amor e na aliança. Nós precisamos ter muito cuidado, tanto buscando para o lado espiritual, que o povo adulterou, em vez de servir a Deus, serviu a Asterote, a Baal. Então o casamento, ele tem as suas regras. Ele é um juramento. Ele é feito no altar, baseado no amor e na aliança. Então nós precisamos ter cuidado para que não haja a infidelidade. Então quando a vida espiritual é marcada pela infidelidade a Deus, todos os outros relacionamentos certamente estão em risco. Porque a decadência espiritual precede a decadência moral. E você começa a entrar em descrédito.
Mas mesmo dentro dessas situações, Deus mostra o seu amor, que é resgatar de volta. Então por isso é papel da igreja. É quando as pessoas caem nesses atos terríveis, está orando. E quando ela vem, quando ela volta, a receber de volta, porque Deus assim queria receber o povo de Israel ali no tempo de Oséias. O 2.2 diz assim: os filhos de Oséias e as mensagens de Deus. Os 3 filhos de Gomer e Oséias traziam em seus nomes mensagens de Deus para o povo, conforme eu falei lá na abertura. O 2.3, o drama pessoal do profeta. Como já vimos, Deus escolheu a história triste e peculiar de Oséias a fim de revelar o seu coração e manifestar o seu amor. Oséias passa por essa paixão por uma mulher de vida fácil, para que Deus possa mostrar aí, manifestar o seu amor, o desejo de resgatar de volta aquilo que se havia perdido. Então a história do casamento de Oséias não é aquela que o livro e os filmes mostram sem qualquer problema real. A decadência espiritual precede a decadência moral, e isso tem acometido muitas famílias, onde os filhos são os mais prejudicados quando a infidelidade nas relações chega aos lares. Precisamos cuidar, porque Satanás tem entrado, tem destruído família, destruído os lares, porque fica todo mundo sem rumo, e quem mais sofre é as crianças, que fica sendo jogada para lá e para cá. Às vezes uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Às vezes maltratado por um padrasto ou por uma madrasta, quando eles queriam que seus pais estivessem juntos para restabelecer e para dar o carinho que eles desejam. Então a vida do profeta, além de ilustrar a infidelidade do povo para com Deus, também traz à tona o drama de muitos casamentos que estão em toda parte, inclusive nos arraiais do povo de Deus. Na igreja nós temos essas situações. O 3, vamos para o ponto 3. Dentro do objetivo vou estar mostrando lições do livro de Oséias para os dias de hoje. O livro do profeta Oséias, ele retrata claramente o poder do amor e a possibilidade da reconciliação com Deus e o próximo. 3 assim, Oséias para os dias de hoje. A história do profeta Oséias nos ensina sobre os limites do amor e o que está para além de suas fronteiras. Então, dentro desta aula, professores, professoras, e se você estiver gostando, não esqueça aí de compartilhar, dar o seu like, fazer seus comentários, pois faz aqui dentro dessa aula pensar sobre até onde é possível amar alguém. E Oséias ilustra uma metáfora do que é o verdadeiro amor, um amor que supera as expectativas humanas, um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Veja a situação do relato que nós temos aqui dentro do histórico de Oséias. Tem 3 filhos com uma mulher que ele busca, que vem da prostituição. E essa mulher o deixa e vai para outros homens. E ele paga um preço. E ele vai lá buscar pela prova do seu grande amor. Isso Deus representando que ele enviaria Jesus para resgatar-nos do poder da prostituição, da adoração. Em vez de adorar a Deus, estamos adorando a outras coisas. 3:1 diz assim: o extraordinário amor de Deus, apesar de tanta infidelidade, idolatria, violência, ainda depois de consciente ou conscientemente rejeitarem a Deus, o chamado amoroso de Deus se faz ouvir através da mensagem do profeta, quando ele mesmo é abandonado e a mulher vai para os braços de outro homem, ele vai lá e compra. Ele vai lá e resgata e traz de volta. E eu quero que você viva comigo toda a vida. É o desejo de Deus, que ele diz que ele vai habitar com o seu povo. Tem uma nova Jerusalém esperando por
por nós, porque é o desejo de Deus nos resgatar e habitar conosco. Então, Osés trazia: converte, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Então o Senhor prometeu perdão, renovar sua aliança e derramar bênçãos abundantes, que são promessas que apontam para a vinda de Jesus Cristo, que estabeleceu uma nova aliança e um futuro no qual o povo de Israel, se verdadeiramente se arrepender, será chamado filho do Deus vivo, que é de volta. Deus quer de volta, mas é preciso que procuramos viver uma vida que agrada a Deus, que deixamos o pecado que estão de perto dos rodeios e prossigamos em busca da santificação. O 3.2 diz assim: uma chamada ao arrependimento. O livro de Oséias relata uma história de amor com detalhes constrangedores, que passam longe de uma relação baseada verdadeiramente no amor e no compromisso. Deus ama, mas às vezes nós não temos compromisso com Deus, e isso é considerado um adultério. Então a dor do profeta Oséias, ilustrador do próprio Deus, apaixonado pela mulher, mas a mulher vai para os braços de outro. Deus apaixonado pelo seu povo de Israel, mas seu povo de Israel vai para os braços da idolatria. Então, cheios de angústias, ao reino de Israel, diante da sua situação terrível, apostasia. É por isso que a dor do profeta ilustra a dor do próprio Deus. Então, assim como o profeta ensinava a trazer de volta a sua esposa adúltera, livrando-a da degradação moral e de pecado, da mesma forma Deus ansiava trazer para junto de si o seu povo, o povo de Israel. Israel fora infiel, mas o profeta ainda havia esperança, se ela se arrependesse do seu pecado. Quer dizer, ele via esperança, ele ia buscar a sua esposa, se ela se arrependesse, ele via esperança. Deus queria trazer o seu povo, Deus via esperança, se o povo se arrependesse do pecado. Israel tinha caído, literalmente tropeçado. O pecado colocaram uma pedra de tropeço em seu caminho. Por isso a ordem do Senhor era: convertei-vos ao Senhor. 3.3, o desafio de amar outra vez. O resgate de Gomer representa o resgate de sangue que Deus faria para o seu povo e, consequentemente, por todos nós pecadores. Eu contei a história de Gomer quando deixa Oséias e seus filhos. Se você não recordou bem, volta lá no início dessa aula, que eu estou contando a história ali, para que você possa entrar na aula sabendo do que se trata. Então, Deus, aí, um desejo, esse resgate de Gomer por Oséias, representando o preço pago para que nós fôssemos resgatados dos braços do inimigo com o sangue de Jesus. Meus queridos, concluindo, o amor de Oséias por sua mulher infiel é como o amor de Deus pelo pecador. Que ilustração! Mas que história, que não é uma alegoria. E existem homens com esse mesmo coração de Oséias, em que suas esposas, ele casa, a sua esposa já é uma adúltera, e às vezes também ele casa, depois sua esposa se apaixona por outro homem, e até o larga para ir para os braços de outro homem. Ele o ama, ele o quer de volta. Quantas vezes nós dizemos na igreja, na nossa igreja tem isso, homens que a mulher abandonaram, que está nos braços de outro, e ele é apaixonado, e ele quer resgatar de volta para ele. E nós censuramos e não entendemos que ele sente um amor profundo pelaquela mulher, um amor verdadeiro, embora o amor dela seja um amor que não represente o amor. Então, é um amor incompreensível. Então, o amor incompreensível, ele não se mensura aos olhos humanos, e nós não conseguimos entender por isso. Mas
Deus quer alcançar os pecadores que não mereciam essa graça. E se você retornar, você pode viver e testemunhar desse amor todos os dias. Então, meus queridos, que possamos compreender situações que existem com pessoas em nossas igrejas e orar por elas. Não dizer, não abandona, chuta o balde. Não, se a pessoa ama e quer resgatar, deixa resgatar. Oséias foi lá e resgatou aquela mulher de vida fácil. Então, meus queridos, que essa lição seja de grande valia para todos, professores e internautas que me acompanham. Um abraço e até a próxima aula. Na paz do Senhor. Amém.